Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 25 de junho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio e do jornal O Vale. Comigo, o nosso comentarista, o cientista social, professor Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição. É isso aí. E os destaques. Cerco à violência. Polícia Militar mobiliza 800 policiais para operação no Vale. Direção perigosa. Cidades da região têm dificuldade em reduzir mortes no trânsito. Viciados em WhatsApp. 1 em cada 5 brasileiros usam celular enquanto dirigem. Estado mínimo. Governo quer privatizar 16 mil quilômetros de rodovias em todo o país. No verde, contas externas têm saldo positivo de 662 milhões de dólares em maio. Lula livre? Adiado julgamento de habeas corpus que pode tirar ex-presidente da prisão. Futuro em pauta. 60% dos jovens querem investimentos em ciência, aponta pesquisa. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E no início da tarde de ontem, a presidente da segunda turma do STF, ministra Carmen Lúcia, adiou o julgamento do habeas corpus de Lula, que alega parcialidade do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, no caso do triplex no Guarujá. Em meio a incertezas, o julgamento deve continuar hoje. O adiamento foi um pedido do ministro Gilmar Mendes, devido ao provável voto decisivo do ministro Celso de Mello, que, em maio de 2013, já votou pela imparcialidade de Moro em outro caso. O habeas corpus de Lula foi rejeitado por Carmen Lúcia e Edson Fachin. Faltam votar os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Mais uma vez, é um caso estranho, né? Porque o ex-presidente já está preso, né? Já está preso. Como diria o Ciro Gomes, né? Está preso o babaca, né? Está preso. Na verdade, essa briga de bastidores ali da justiça, ela já está ficando assim um pouco desgastada, né? Porque na verdade ele já tem todas as sentenças. O chulo enjoou. Isso já está. Agora acho que é só uma briga mesmo que eles têm que fazer para cumprir tabela, porque além desse caso tem outros tantos que estão entrando aí, que se for somar tudo ele nem na outra encarnação ele sai da cadeia. Pois é. E a respeito disso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou carta em seu site oficial dizendo que a invalidação de seus processos não anula a Operação Lava Jato. Abre aspas. Alguns dizem que, ao anular meu processo, estarão anulando todas as decisões da Lava Jato, o que é uma grande mentira, pois na justiça cada caso é um caso, disse Lula na mensagem. Na carta, Lula questiona os ministros do STF pela demora nesse julgamento e pediu para que seja feito com base em provas e não em convicções. O ex-presidente ainda pergunta o porquê de tanto medo da verdade. Então, uma coisa que eu sempre gosto de refletir em relação a esse julgamento do ex-presidente Lula é que, na verdade, houveram várias provas, né? Muitas provas.
O caso é que não filmaram ele pegando lá, não teve um monte de gente testemunha ele fazendo a aquisição do triplex, isso, aquilo e tal. A mesma coisa do sítio de Atibaia, né? É óbvio que ali tem todo as evidências, teve laranjas que assinaram, teve outros tipos de documentos que foram omitidos, né? E tudo isso a justiça foi fazendo prova e criando uma lógica. A justiça só julga quando tem uma lógica em cima. E por essa lógica, acabaram condenando o ex-presidente. Então eu fico sempre olhando, falei, poxa, a impressão que dá é que não teve nada, que ele é um santo, que pegaram ele na multidão e falaram, vamos prender esse cara aqui porque ele é um cara que pode ser o outro presidente de novo. Isso não é verdade, né? A Polícia Federal, que é super respeitada, né? São agentes bem preparados, com cursos difíceis de entrar. Todos os delegados da Lava Jato são pessoas de primeiro nível. Os membros do Ministério Público, o próprio juiz Sérgio Moro, não dá para dizer que ele teve 20 e poucos anos de exercício lá no juizado, de magistrado, e que teve uma carreira ruim e tal. Não, pelo contrário. É um juiz que se preparou, além de juiz acadêmico, né? Então, essa polêmica, eu acho uma falsa polêmica e é uma narrativa construída em cima de ideologia, em cima de discurso político. O Brasil está numa situação complicada, né? Fica uma guerra de narrativas e, na verdade, a gente sabe que o caso está aí, né? Ele foi preso, não foi por ser inocente, não. Não mesmo, né? E fatos, justiça seja feita, mas uma coisa fica muito evidente para todos nós, um assunto para lá de desgastante para todos nós, réis brasileiros, que vivemos um cotidiano para lá de duro atualmente. Então, é um desgaste, a gente vê um massacre da repetição da mesma verborragia com relação a essa notícia. E pela segunda vez, a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná apresentou denúncia contra o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Apontado como operador financeiro do PSDB, Paulo Preto é acusado de lavagem de dinheiro no exterior, no montante de $400 mil. De acordo com o Ministério Público Federal do Paraná, ele transferiu o valor de sua conta na Suíça, mantida no nome da offshore Group Nantes, para a conta titularizada pela offshore Prime Tier, mantida em instituição financeira sediada em Hong Kong e controlada pelo doleiro Wu Yu Sheng, que atuava em conjunto com o operador financeiro Rodrigo Tacla Duran. Paulo Preto está preso em Curitiba desde fevereiro deste ano, condenado a 145 anos e 8 meses de prisão por desvios de 7,7 milhões de reais que deveriam ser destinados à indenização de moradores impactados por obras da Dersa. Agora, é uma vergonha, né? É uma vergonha essa alcunha de operador do PSDB, operador do PT. Meu Deus do céu. Tem que ter cadeia mesmo para essa turma, né? E foi pouco, né? E foi pouco. E agora tem uma questão importante, né? Não é só de um lado que está se prendendo, né? Está se prendendo também do lado do PSDB. Tem membros de 17 partidos presos. Foram mais de 400 pessoas envolvidas nessa operação, denunciadas nessa operação. Mais de 120 prisões. Os principais operadores aí desse sistema todo com as empreiteiras foram presos. Marcelo Odebrecht, a Odebrecht quebrou, pediu recuperação financeira agora. Quer dizer, na verdade, era um sistema criminoso, sim, tem provas concretas. Não foi só uma corrente política que foi presa, tem membros do PP, o Eduardo Cunha está preso. Né? Você tem, que era um grande operador do MDB lá, que era um grande líder de um dos braços ali. Então, nós precisamos olhar, o Brasil precisa se orgulhar desse tipo de ação, porque é esse tipo de ação que passa
a lição de casa a limpo, né? Passa o país a limpo. E aí a gente vê agora o Paulo Preto do PSDB, o PSDB sempre foi o arauto da honestidade, da moral, né? De colocar o dedo em cima das feridas dos outros, né? Politicamente falando. Agora está aí, também está se desvendando. Ah, mas por que não prenderam o Aécio, não prenderam? Calma, está se prendendo agora, entraram prendendo os agentes, daqui a pouco chega no líder. Assim. Não, tem todo um cuidado por isso, que quando prenderam o Lula, o pessoal acha que prenderam o Lula da noite para o dia. Não, o mensalão foi em 2002, 2003, lá para trás. Foram prender quando? Ano passado. Né? Então a coisa demora, né? Mas que bom que está acontecendo. Que bom que está acontecendo lei e justiça a todos. A todos. E olha só essa, você vai gostar dessa. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai ficar isolado por 30 dias na cela onde cumpre pena no presídio Bangu 8, Zona Oeste do Rio, devido, atenção, à instalação de home theater em sua cela em 2017. Em outubro daquele ano, o Ministério Público abriu inquérito para investigar a instalação de equipamentos na cadeia José Frederico Marques, onde Cabral cumpriu parte dos 198 anos e 6 meses de prisão pelos quais foi condenado em ações da Lava Jato. Composto por uma televisão de 65 polegadas, caixas de som e aparelhos de Blu-ray, funcionava como uma sala de cinema. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Cabral não poderá receber visitas e tomará banho de sol afastado dos outros presos. Quero te fazer uma pergunta aqui, que nós já discutimos aqui na redação antes de começar a nossa edição aqui. Como que se entra com todo esse tipo de equipamento? Você viu um telão de 65 polegadas. Entra, deixa isso acontecer. Existe alguma explicação plausível para uma boçalidade dessa? Olha, eu acredito, primeiro, duas coisas interessantes. Primeiro, eu acho que é a sensação de impunidade. Né? Aquela sensação, não, vamos fazer, porque tem um esquema aí garantido, a gente alimenta, alguém pagou isso, porque isso não se faz de graça. Eu acho pouco provável que alguém seja tão fã do Sérgio Cabral que fala, não, deixa comigo que é meu brother, eu vou entrar lá e tal, fica tudo certo. Duvido. Para mim isso é um esquema que existe, alimentado por propina, por uma série de coisas para facilitar a entrada. Agora, a impressão, outra questão, assim, a impressão que eu tenho, o Sérgio Cabral fala assim, ó, eu já estou condenado mesmo, daqui eu não vou sair, né? Então agora eu vou tratar aqui de reorganizar a minha... Vou repaginar a cela. Repaginar a cela e tal. E vou criar aqui um jeito de ficar atraente para atender os outros presos aqui e fazer um novo grupo aqui. Daqui a pouco nasce aí um partido da cadeia, aí, alguma coisa assim. Lá. Mas é brincadeira, né? Ainda bem que, olha só, as instituições brasileiras funcionando. Então o Ministério Público pega, abre inquérito, investiga e pune. O que eu sempre tenho falado é que esse tempo entre o fato, o crime e a efetiva punição é muito longo no Brasil. Acabamos de falar do mensalão, do petrolão, todas essas coisas aí. São mais de 15 anos de investigação. Então, as pessoas nesses 15 anos viveram, tomaram todos os uísques, fumaram os cubanos maravilhosos lá de $50, né? $100. Passearam muito, viveram, foram felizes. E aí, o que acontece? Lá na frente, fica tudo bem, porque o cara vai preso, pega 2, 3 anos e tal. Eles acham que é isso. O que a gente precisa começar a colocar no Brasil é mais rigidez e mais celeridade entre o crime apurado e a efetiva pena. Ou seja, colocar o cara na cadeia rapidamente para que ele comece a cumprir sua pena rápido e mostrar que o crime não compensa. E exatamente, nesse caso, esse daqui é um triste exemplo disso aí, a seriedade no cumprimento dessa dessa pena que ele tem aí. Ninguém está falando para não se cumprir direitos humanos e tudo mais, mas isso daqui é um tipo de boçalidade ao qual o cidadão não pode ouvir.
É um tapa na cara de todo brasileiro saber que dentro de um sistema penitenciário existe essa mazela de permitir que um preso tenha esse tipo de regalia. Então isso realmente é uma vergonha, concordo totalmente com você. Seriedade no que diz respeito ao cumprimento dessas penas. E a Previdência deve ser modificada para atender aos policiais. A líder do governo no Congresso Nacional, Joyce Hasselmann, disse ontem que serão apresentadas mudanças na proposta de reforma da Previdência para atender pleitos de algumas categorias. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, a deputada explicou que, mesmo com as modificações, a expectativa do governo é que a economia aos cofres públicos chegue a 1,1 trilhão de reais com a aprovação do texto. De acordo com Joyce, entre as mudanças para os policiais federais e rodoviários federais está a pensão em caso de morte. Na proposta original, a pensão poderia não ser integral, mas será modificada para garantir a integralidade. Outra modificação que deve ser apresentada, segundo Joyce, é no benefício de prestação continuada para pessoas com doenças raras, mas com um impacto menor. A votação do texto na comissão especial deve acontecer ainda esta semana, para que na semana que vem comece a discussão no plenário da Câmara e a votação antes do recesso parlamentar previsto para se iniciar em 18 de julho. Começou a reforma Frankenstein, né? Aconteceu isso com o Fernando Henrique Cardoso, ele propôs uma reforma que era boa, a proposta, e acabou não conseguindo, aí falou, vamos do jeito que dá. 10 anos depois, menos até. Fez água. Fez a água, de novo, aí o Lula fez uma proposta, que também não era ruim. Eles estão batendo hoje nessa reforma, mas a reforma do Lula também tinha tinha o mesmo objetivo, que era fazer o quê? Dominar a questão do desequilíbrio fiscal e equacionar para o futuro não ter esse problema de novo. Não conseguiu, não, faz uma emendinha aqui, não vamos colocar a idade mínima, tal, vamos para cá. Depois de menos de 10 anos está de novo isso. Agora começou. Libera policial, libera não sei quem. A única coisa que eu concordo são as pessoas que têm dificuldade de sobrevivência, invalidez, doenças genéticas e tal, que nós temos que acolher como sociedade. Com certeza. Os outros que estão em idade produtiva, os outros que têm condição, o país tem que criar condição de essas pessoas tocarem suas vidas. E não começar a fazer a exceção, porque daí as pessoas que não foram excepcionalizadas, primeiro vão ficar desgostosas aí, vão falar, como é que faz, né? Melindradas. Melindradas, o país é igual para uns e para outro não e tal. E outra coisa que não atende ao principal objetivo, que é você controlar os gastos do governo, controlar esse equilíbrio fiscal, que está impossível, né? Então não adianta colocar água boa em balde sujo. Não tem como. E olha só, conta no verde com os vizinhos. Pelo menos esse mês sim. As contas externas fecharam o mês de maio com saldo positivo. O superávit em transações correntes, compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com outras nações chegou a 662 milhões de dólares em maio, segundo dados divulgados ontem pelo Banco Central. Em mês igual de 2018, também houve superávit de 900 milhões de dólares. Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, é comum haver resultados positivos em maio devido ao aumento das exportações de produtos agrícolas, o que leva a aumento do superávit comercial. De janeiro a maio, o déficit chegou a 7,57 bilhões de dólares contra 8,16 bilhões em igual período do ano passado. Entre os dados das contas externas está a balança comercial, que registrou superávit de 5,6 bilhões de dólares em maio e acumulou 20 bilhões nos 5 primeiros meses do ano. Esse país é brincadeira, né? Esse país é uma coisa E aos trancos e barrancos,
A gente vai todas as notícias ruins, o clima ruim, os empreendedores, as empresas, as pessoas estão batalhando, criando alternativas, inovando, né? E gerando resultados. Exatamente. Imagina se a gente tem só 10% de equilíbrio entre o Congresso, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo e o Judiciário, que dá uma certa paz para a gente conseguir destravar alguma coisa desse país. Vai ser difícil segurar. Agliberto, quero te perguntar uma coisa, eu também estou na rua, você está todo dia na rua conversando com muita gente e tudo mais. É impressionante como eu noto, não sei se é o mesmo caso com você, uma expectativa muito positiva com relação ao Brasil, e isso que você acabou de falar ratifica muito essa sensação. O brasileiro, o empresário, nós todos queremos que a coisa funcione. E estamos numa expectativa que eu imagino e sinto muito latente hoje no mercado. Esses 10%, talvez só 5%, fizessem uma enorme diferença. Eu tenho alguns casos em São José dos Campos. Eu sempre falo que São José dos Campos tem uma revolução silenciosa. Né? Isso, quem está nos ouvindo, nos assistindo, sabe disso. Semana passada, nós inauguramos aqui um hub de inovação, um centro de inovação, que eu idealizei, junto com outros colegas lá. Mas para quê? Para atender um conjunto de 216 empresas. E essas empresas, a gente fez uma pesquisa, 13% delas têm projetos na gaveta, na agulha, como diz aí o ditado, né? Prontos para tocar. E aí eu falei, bom, fui começar a olhar esses projetos e conversei com 2 empreendedores, está lá, um projeto pronto de uma planta industrial e os caras estão lá buscando viabilizar. Quer dizer, é uma garra, é uma vontade de superar desafio. Nós estamos lá agora tramitando 2 projetos de inovação de quase 3 milhões de reais para fazer o dispositivo, um produto. Eu sempre pergunto o seguinte, quanto tempo nós não vemos um produto novo, um novo computador, um novo celular, um novo carro aqui gerado nacionalmente, e esses empreendedores estão lá desenvolvendo. Quer dizer, é uma revolução muito silenciosa. No meio da crise foi lançada uma cidade tecnológica lá no Parque Tecnológico. Quer dizer, inaugurado novos supermercados, o Vila Real. Realmente esse sentimento. O sentimento é assim, olha, vamos tocar o barco porque uma hora vai dar certo. Essa vontade, essa garra do brasileiro é impressionante. Num país com um pouco mais de estabilidade, de cidadania e tal, ou de um pouco mais de cidadania, o país tinha parado por conta desses escândalos e tal. O brasileiro não. Ele olha para frente, vai, igual o Rock Balboa, né? Vai apanhando e vai para frente até uma hora que ele consegue. E o governo, os políticos, a classe política, precisava entender, de uma vez por todas, que é isso que precisa ser apoiado, precisa ser reconhecida, esse esforço do povo brasileiro, né? Tem 13 milhões de desempregados e do outro lado um monte de empreendedor querendo gerar emprego. Só falta o quê? Arrumar um pouco esse meio e esse meio está na mão do governo. Então, essas notícias aí se que não deixa... arrumar, se não ajudar, que pelo menos não atrapalhe. É o que faz aí, vai aqui um grande mérito a todos os brasileiros. Nós falamos aqui, o Agliberto falou a respeito de São José dos Campos, mas é claro que isso daí está incluído toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e mais, todo esse Brasil que é feito, na verdade, de bravos e duros trabalhadores que querem só uma chance para que a coisa melhore. É isso aí. E notícias boas também na arrecadação do governo. A arrecadação das receitas federais somou 113,27 bilhões de reais em maio de 2019. Foi o que informou ontem a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia. Houve aumento real de 1,92% na comparação com o mesmo mês de 2018. Esse foi o maior resultado para o mês de maio desde 2014. No acumulado do ano, as receitas federais totalizaram uma arrecadação de 637,64 bilhões, 1,28% a mais do que o recebido no mesmo período de 2018. Entre os fatores que contribuíram para a arrecadação federal em maio estão o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro das empresas que cresceram, em termos reais, um total de 5,77%
em relação a maio do ano passado. Dados concretos, né? Dados concretos. Desse caso aqui, eu só tenho a lamentar que a máquina arrecadadora do país é maior do que a contrapartida que a gente tem. Né? Não tem a menor dúvida. Então, mas está aí, ó, o imposto arrecadado, as empresas, a contribuição social sobre o lucro líquido também sendo arrecadado, e aí a gente tem um país com uma carga tributária enorme e uma contrapartida muito aquém disso. Mas de qualquer forma mostra o equilíbrio do país. Né? Não tem dúvida. Vamos aos trancos e barrancos, vamos caminhando. Agora uma coisa aí, como anda o aeroporto de São José dos Campos, hein? Confira a matéria com Xandu, o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá pessoal, abre aspas. Aeroporto São José tem alta de 22% nas cargas. Com 625 toneladas em 2019, entre janeiro e maio, a movimentação de cargas no aeroporto de São José dos Campos registrou o maior volume para o período desde 2015, quando começa a série histórica da Infraero. Trata-se de um aumento de 22% ante o volume transportado pelo terminal nos 5 primeiros meses de 2018, de 512,5 toneladas. O movimento de importação e exportação de cargas em maio foi o responsável pelo recorde no volume do ano. Apenas em maio, o crescimento registrado foi de 1.529%, passando de 13,6 toneladas importadas para 168,4 e de 1,2 tonelada exportada para 72,8. No total, o aeroporto movimentou 14,8 toneladas de cargas em maio do ano passado, frente a 241,2 toneladas no mesmo mês deste ano. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Você sabe que essa questão do aeroporto de São José dos Campos, ela é antiga, é a questão da viabilidade dele. É uma pista de quase 3 mil metros, uma das maiores do Brasil, e tem todos os equipamentos para operação noturna e tal. Pousam aqui até o Antonov, o A400, que são aviões cargueiros que carregam, tem bastante capacidade de carga. E por que se tem 14, a gente fala 14 toneladas como uma coisa, né? 14 toneladas se movimenta por hora em Guarulhos, alguma coisa assim, mais ou menos. Então, para viabilizar esse aeroporto, precisava ter muito mais que isso. E uma das coisas importantes que ninguém fala é que esse aeroporto é infraero. E como infraero, as taxas de operação do aeroporto são muito altas. O groundeamento no Brasil é um dos mais caros do mundo. Não fecha a conta, por isso que ninguém desce aqui para colocar carga. E mesmo assim, nós temos 2 aeroportos que predam um pouco esse aeroporto daqui do ponto de vista de mercado, de oferta e procura. É o aeroporto de Guarulhos, que também não está com a carga total, e o aeroporto de Viracopos. Então, muita carga consolidada, que vem do sul de Minas, vem do Rio, que poderia colocar aqui no aeroporto de São José dos Campos, ele acaba indo para Guarulhos ou para Campinas, para Viracopos, que é mais barato do que ficar pagando essas taxas enormes que tem aqui. Mas como você bem disse, isso é uma história que vem de anos, isso daí, e continua. Estamos aí na esperança que se resolva. Mas tem uma coisa, viu? Teremos mais privatizações. O governo federal pretende transferir 16 mil quilômetros de rodovias para a iniciativa privada por meio de concessões. Foi o que disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio deu a declaração em um encontro com empresários no Rio de Janeiro. O ministro adiantou que a licitação da Dutra vai incluir obras da nova descida da Serra das Araras como investimento obrigatório. Abre aspas. Na nova licitação da nova Dutra, a gente vai pegar o trecho que vai do Rio para Ubatuba. Ou seja, vamos pegar a Rio Santos e incorporar a BR-101 em São Paulo, nessa concessão da nova Dutra que vem aí. Vamos ter a malha do Rio de Janeiro praticamente toda concedida, toda nas mãos da iniciativa privada, disse. O leilão da BR-116 está previsto para o ano que vem e o vencedor vai operar a partir de 2021. Ele disse também
que está em estudo uma forma de cobrar o pedágio por quilômetro rodado na Dutra, para adicionar na base de pagamento os usuários da rodovia que trafegam entre praças de pedágio. Abre aspas, aumentando a base de pagamento, consigo trazer muito investimento para a rodovia e trabalhar até com tarifas menores. No setor portuário, além de terminais, o governo pretende privatizar a Companhia Docas e a primeira experiência será com a Docas do Espírito Santo. Em ferrovias, o governo planeja aproveitar os pagamentos de outorga das concessões para que as empresas concessionárias construam novas ferrovias. A exigência deve ser concluída na renovação da concessão da Vale nas estradas de ferro do Carajás e Vitória, Minas. Uma coisa importante, as pessoas falam em privatização e criou-se uma certa rejeição natural aí do discurso que foi feito esse tempo todo. Na verdade, nós estamos falando de uma desestatização, ou seja, tirar a presença do Estado sobre a operação de algumas coisas, as empresas, estradas, portos, enfim, toda a infraestrutura aí. Esse ministro está fazendo um trabalho exemplar. Ele é um ministro que trabalha em silêncio, você não vê esse ministro envolvido em futricas de governo, você não vê ele falando coisas aqui e ali e tal. Ele está focado no trabalho dele. E ele está fazendo uma diferença porque ele está colocando as privatizações numa perspectiva de contrapartida muito boa para o país. Por exemplo, olha, qual a possibilidade que nós teríamos de ter um investimento ali na Serra das Araras, qual a possibilidade que nós teríamos de ter a duplicação ou mesmo adequação ali do trecho da BR-101 de São Paulo, que até Ubatuba, era muito pequena, porque nós temos hoje um país aí com um problema fiscal. Então ele está buscando otimizar esse modelo aí para fazer essas obras e colocar o país para andar. Então as privatizações não são, na verdade, privatizações no modelo clássico, são desestatizações. E o Estado vai ficar mínimo. Na verdade, o Estado não vai ficar mínimo. A ideia final disso é um Estado focado e forte. Focado em quê? Em educação, saúde, segurança, nas coisas que o povo precisa para se desenvolver e fazer um país mais competitivo, né? As empresas mais competitivas. Então, eu acredito que esse tipo de ação do governo é digna de aplausos aí. Aliás, exemplo para o próprio presidente, né? Parar de ficar brigando aí e focar no governo. Não tem a menor dúvida, esperamos, todos vemos que dê muito certo. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem o trecho da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Com a decisão, a demarcação volta a ser responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça. A decisão de Barroso é provisória e ainda terá de ser analisada definitivamente pelo STF. O ministro já pediu para o caso ser analisado com urgência. Procurada, a assessoria de imprensa da presidência informou que não comentará o assunto. Já a Advocacia Geral da União, por sua vez, divulgou a seguinte resposta. A Advocacia Geral da União aguarda que o plenário do Supremo Tribunal Federal aprecie a decisão com urgência. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias e, claro, o tempo. Fique com a gente. E voltamos com Abre Aspas dessa terça-feira e mandando o nosso bom dia, claro, às pessoas que estão aqui nos acompanhando ao vivo, ao Joseph Santos, a Valquíria Barilli, a Marina, a Nicole. Vou pedir aqui uma gentileza para vocês, coloquem aí de onde vocês estão falando, a cidade, o bairro, é claro, mesmo o país aí, porque a gente está na internet e sabe como é que nós vamos ter o maior prazer em falar, mas é bem legal você colocar de onde você está falando, tá? Muito obrigado pela audiência, fiquem
à vontade. Chegou a hora de a gente saber como é que está esse tempo seco pra caramba, o friozinho dando sinal que vai chegar com força, mas quem sabe de tudo isso daí é ele. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E não teremos mudanças significativas no tempo aqui na nossa região nesta terça-feira. O dia mais uma vez será de tempo estável, com céu claro, pouquíssimas nuvens, muito sol. À tarde vai esquentar, as temperaturas vão chegar aos 26 graus no Vale do Paraíba, 25 na capital paulista, 30 no litoral norte e 19 na Serra da Mantiqueira. Também à tarde, a umidade relativa do ar vai ficar baixa, próxima aí dos 45%. É importante sempre de beber bastante água. Nós também não temos previsão de chuva para hoje. As condições do tempo amanhã, na quarta-feira, ainda vão ser bem parecidas com o dia de hoje, com mais calor na parte da tarde, porque a previsão é de que uma frente fria se aproxime pelo mar. Já na quinta-feira, a tendência é de aumento da nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, sem chuva, umidade relativa do ar baixíssima, não esqueça de beber muita água e dar muita água para as crianças também, hein? Isso é muito importante, não esqueça disso não. E um abração a você, Caio Souza, e a todo mundo aí do Tempo Vale. E o desafio do trânsito na região metropolitana do Vale do Paraíba. Matéria para o editor de economia do Jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. Trânsito. Meta de reduzir mortes pela metade até 2020 desafia Vale. Entre as 39 cidades do Vale do Paraíba, 54% ainda não conseguiram cumprir a meta do governo estadual de reduzir pela metade as mortes em acidentes de trânsito. As cidades têm até 2020 para atingir essa meta. Faltando 6 meses para o prazo, 21 cidades do Vale não conseguiram reduzir as mortes em 50%, e é justamente no período em que se debatem reduções na fiscalização de trânsito no país. 6 municípios da região aumentaram o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito nos primeiros 5 meses de 2019, comparado ao igual período de 2015, quando a meta foi lançada pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. No mesmo período de comparação, 4 cidades mantiveram o mesmo número de mortes, enquanto 11 municípios reduziram, mas abaixo da meta do estado. No Vale, apenas 7 cidades já cumpriram a meta do governo estadual. É isso. Um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Pois é, obrigado, Xandu Alves. Realmente isso daí é uma coisa extremamente preocupante. E lembrando que o Abre Aspas, a SP Rio Mais, tem essa grande parceria com o jornal O Vale e o pessoal aí da redação sempre com uma participação pra lá de importante aqui no jornal Abre Aspas. E a respeito disso daí, que nós estamos falando do trânsito, que é sempre uma coisa perigosíssima e é uma coisa que desperta muita atenção de todo mundo, dados do Ministério da Saúde revelaram que 19,3% da população das capitais brasileiras, olha que absurdo, usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada 5 pessoas, uma afirmou que comete esse ato. A informação é do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Olha que nome imenso. Vigitel, de 2018, divulgada ontem. A pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos e com maior escolaridade, com 12 anos de estudo ou mais, são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção.
O Vigitel é uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde que, desde 2006, monitora diversos fatores de risco e proteção relacionadas à saúde, incluindo a temática de trânsito nas capitais de 26 estados e no Distrito Federal. Além do uso do celular associado à direção, a pesquisa abordou também outros 3 importantes indicadores para a ocorrência de acidentes de trânsito: consumo abusivo de álcool, consumo de álcool em qualquer dose e multa por excesso de velocidade. Esse negócio de falar ao celular, a gente todo dia está vendo isso no trânsito, isso é de um perigo, de um risco, e está todo mundo fazendo isso. Agora, muito choca a gente, é dado ao nível de escolaridade e principalmente a faixa etária que se diz tão conectada, a gente ter esses expressivos números feios. Com certeza. A gente sempre fala, né? A cidadania, ela não vai só até você entender o problema, ela vai em você entender e praticar, né? Não tem a menor dúvida, né? É terrível isso daí, terrível mesmo. Atenção, muita atenção. E São José dos Campos será a sede da 3ª edição do Seminário Internacional de Mobilidade Urbana, realizada pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, em parceria com a Prefeitura Municipal e apoio institucional do CREA São Paulo. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho, no Centro de Formação do Educador, o CEF. Nesta edição, o seminário dará ênfase à mobilidade urbana e humana, à integração dos diferentes modais, meios de transporte sustentáveis e os impactos que causam no dia a dia das pessoas e economicamente das cidades. O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, é preciso se inscrever no portal www.aeasjc.org.br, selecionando a opção de inscrição como profissional técnico ou estudante público em geral. E a operação reuniu mais de 800 policiais militares ontem na região metropolitana do Vale. Batizada São Paulo Mais Seguro, as atividades aconteceram também no restante do estado. De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como finalidade garantir a redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime. Na região metropolitana do Vale, o efetivo conta com 819 policiais militares, 345 viaturas e o apoio de um helicóptero. E um morador de rua foi morto ontem na zona sul de São José dos Campos com uma facada no peito. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu durante uma discussão com outro morador de rua na Avenida Andrômeda. O assassinato aconteceu por volta das 17h30. Os dois sem teto teriam começado a discutir e a vítima recebeu uma facada no peito, morrendo na hora. O suspeito do homicídio tentou fugir, mas foi capturado por uma equipe de policiais e levado ao 3º Distrito Policial. Ele já teria passagem na polícia. E uma criança de 9 anos caiu de uma laje e foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar na tarde de ontem no bairro do Maracaibo, em Tremembé. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi de aproximadamente 6 metros. A criança foi atendida pela corporação e, em seguida, transportada pelo helicóptero Águia para o Hospital Regional de Taubaté. Os bombeiros informaram que a criança tinha um sangramento na boca e chegou a ficar inconsciente, mas estava orientada no momento do resgate. Notícia difícil. O Ministério da Saúde confirmou 596.038 casos de dengue neste ano até o dia 10 de junho. O número de casos prováveis da doença, ou seja, ainda não confirmados, é ainda maior.
1.127.000. Em relação a 2018, houve um salto nos casos de dengue no país. No mesmo período do ano passado, eram 173,6 mil casos prováveis. Conforme matéria do G1, também o número de mortes por dengue neste ano é mais que o dobro de 2018. Até aqui foram registradas 366 mortes, ante 139 no mesmo período do ano passado. O aumento dos casos de dengue tem sido especialmente visível nos estados de Minas Gerais e São Paulo nas últimas semanas. Da semana 13 até a 23, esses dois estados corresponderam juntos a 96,5% do total de casos observados no Brasil. 774 mil dentro do período. Um caso muito sério esse da dengue, não é, o Agriberto? Aí a gente sempre fala a questão da gestão da saúde, de educação, né? As campanhas precisam estar um pouco mais intensificadas, mas as pessoas também Principalmente têm que ter consciência de que, olha, se você não limpar seu quintal, se você não tomar precauções aí em relação ao condicionamento das suas plantas e deixar ali criadouros para dengue, para o mosquito vai ter problema. Então, os números estão mostrando isso. Não é só o governo que tem responsabilidade sobre isso, não, né? Não tem dúvida. O Abre Aspas tem reiterado aqui na maioria das nossas edições, sempre tem alguma notícia, a gente traz. É imprescindível que você tenha esse cuidado, como falou o Agriberto, e esteja atento também. Você que mora ao lado de algum lugar que esteja abandonado, uma residência, fique atento, chame a prefeitura, faça a sua parte, porque o ladrão não entra só na casa do vizinho, não. Então a gente tem que estar muito atento e consciente com relação a esse tipo de coisa, tá bom? E um bebê de 10 meses e 15 dias, cuja família é moradora do bairro Barranco Alto, região sul de Caraguatatuba, faleceu na noite de sábado em São José dos Campos. A criança foi transferida dia 16, domingo, para o Hospital Regional de São José dos Campos com suspeita de meningite bacteriana. Segundo a prefeitura, a creche frequentada pela criança, Sei João Lino da Cruz, foi minuciosamente limpa e desinfetada. Abre aspas, não existe perigo para nenhuma outra pessoa adquirir uma doença por frequentar a unidade escolar, afirmou a administração. Nesta segunda-feira, agentes da Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, médicos e enfermeiras estarão tirando todas as dúvidas dos pais e responsáveis para o retorno das atividades. E o Ministério da Saúde autorizou formalmente que o SUS realize procedimentos médicos, incluindo a cirurgia relativos à chamada redesignação sexual feminina para homens trans. De acordo com a portaria número 1370, publicada no Diário Oficial de ontem, esse tratamento foi incluído na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais. Conforme matéria de G1, os procedimentos só podem ser oferecidos por quem solicitou o atendimento por meio de ação judicial. Agora, vamos lá, hein? Sem nenhum conservadorismo absurdo aqui, mas olha, nós temos tantos problemas prioritários no país, do ponto de vista de sobrevivência, pessoas com câncer, crianças sem tratamento, idosos largados em macas aí, em hospitais. Aqui em São José dos Campos tem fila de 2 anos para cirurgias mais complexas, faltando exame, faltando uma série de coisas em cidades menores, e a gente vai investir dinheiro em mudança de sexo. Aí eu acho que já é um exagero, um tanto quanto, nada contra, eu acho que é a opção, eu não tenho nenhuma reserva moral em relação a isso. Eu só fico preocupado com a questão das prioridades, né? Quando você começa um país a criar, a prioridade vira as exceções e não o que é recorrente, nós temos bastante
dificuldade pela frente apontadas, né? Então, acho que o Ministério da Saúde deveria brigar na justiça para que isso mostrasse para o juiz que deu a sentença, falou, olha, eu salvo uma criança aqui que está com câncer ou vou satisfazer a opção sexual ou a necessidade, que ainda que seja psicológica e tal, da pessoa que quer que tem uma orientação sexual diferente. E eu acredito que realmente nós estamos correndo atrás do rabo, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Ou melhor, o rabo abanando o cachorro. Não tem dúvida, não tem dúvida. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E segundo uma pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, revelou que 60% dos jovens brasileiros são favoráveis ao aumento dos investimentos do país na ciência e que 34% defendem manter os atuais valores e apenas 5% acham que repasses às pesquisas científicas devem ser reduzidos. A apresentação dos resultados do levantamento foi realizada na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram ouvidas 2.206 pessoas com idade entre 15 e 24 anos, em todas as regiões do país. As entrevistas foram realizadas em março e abril deste ano em visitas domiciliares. Margem de erro é de 2%. Os entrevistados foram ainda instruídos diante de uma lista a apontar categorias nas quais depositaria mais confiança. Presta atenção agora. Nos primeiros lugares ficaram professores, 50%, médicos, 37,2% e cientistas das universidades ou institutos públicos, 36,7%. A pesquisa investigou também o interesse dos jovens brasileiros pela ciência. 80% disseram que se interessam pelo meio ambiente, 74% por medicina e 67% por ciência e tecnologia. São boas notícias, não são, Agliberto? São boas notícias e eu queria aqui agradecer aí, como professor, né? Realmente o professor o ênfase. É um agente social importantíssimo, perdeu muito da sua credibilidade na sociedade por conta desse sucateamento que a educação vem sofrendo nos últimos 30 anos, pelo menos, mas ainda é aquele elemento que traz a luz, né? Eu sempre brinco. O baluarte da educação. Eu sempre brinco que o professor traz o conhecimento. O restante, tudo aprisiona o ser humano. O poder aprisiona o ser humano. Exatamente. As paixões aprisionam o ser humano. O dinheiro aprisiona o ser humano. A única coisa que liberta o ser humano de verdade é o conhecimento. Eu lembro com bastante emoção um dia que o meu filho chegou com 3 anos de idade, estava começando a identificar as letras, e ele virou para mim e falou assim, pai, você já viu, quando a gente aprende a palavra casa, a gente nunca mais esquece? Aí eu falei, putz, mais ou menos assim, ele falava, quando a gente lê alguma coisa, aprende a ler, nunca mais deixa de saber que aquilo é aquilo, né? Uhum. Então, uma coisa interessante assim, casa não é só uma palavra, ela é um conceito. Uhum. Isso é conhecimento. A casa em si, com palavras, é informação, mas o que ela significa é um conceito, é o conhecimento, e isso liberta o ser humano. Daí a importância da educação, e daí a importância da educação no ensino fundamental e básico lá embaixo, que é onde a criança precisa decodificar esse mundo, né? Para ela poder tomar suas decisões melhor, para poder pautar a sua vida para frente e ser mais produtiva. Então é uma pesquisa que nos dá ânimo. É aquela pesquisa que, se fechasse o jornal aqui, a gente iria, eu pelo menos iria para casa falando, pô, o Brasil realmente tem jeito. É isso mesmo, molecada. Precisa apostar na ciência e tecnologia, precisa apostar em educação e olha, existe um indicador muito importante, que é esforço e dedicação, né? Vai lá, se esforça, dói, conhecimento dói. Porque toda vez que você tem conhecimento, você toma consciência das coisas.
E muitas vezes a consciência não resolve o problema. Porque você está lá, tomou consciência, entendeu aquilo, mas aquilo não depende de você. Então ele frustra um pouco, principalmente na pesquisa. A gente, quando está na universidade pesquisando, olhando, identificando problemas, tem um grau de insatisfação muito grande, de frustração muito grande, porque você sabe qual é o caminho, cientificamente comprovado, mas esbarra em leis, esbarra, às vezes, num aspecto econômico, esbarra em uma série de outros fatores. Mas essa é a aposta que nós precisamos fazer no nosso país. A aposta para atender à expectativa e à esperança desses jovens que estão olhando para frente dizendo o seguinte: sem pesquisa, sem ciência e tecnologia, a gente não tem futuro. Então nós precisamos ir, e apesar de tudo que está acontecendo, a gente caminhar nesse sentido e seguir a trilha do conhecimento. Não tem a menor dúvida, valorize e respeite o seu professor. Ele é o caminho que vai te trazer realmente o conhecimento, claro, além do seu esforço. Uma outra relevância aqui, que muito bacana, que 74% estão muito interessados no meio ambiente. Realmente, um bravo novo brasileiro vem pela proa aí, né? E boa notícia para você que gosta de um forró. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, diz que o gênero musical pode ser declarado como patrimônio imaterial do Brasil até 2020. O Instituto iniciou a pesquisa nos 9 estados do Nordeste, mais o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, para identificar a forma de expressão que, além de gêneros musicais, diz respeito a festas e interações sociais ao som da sanfona, zabumba e do triângulo. Gosta de um forró? Gosto, eu sou nortista, né? É mesmo? Sou do Amazonas, assim, apesar de ter vindo cedo para cá. Isso mas, já está no sangue? Está no sangue, mas eu não sei dançar só. Eu sou pé duro aí para dançar, né? Mas eu gosto de assistir, gosto de ouvir. Né? Bem legal, né? Assim. E agora, quem sabe, se transforma em imaterial. E a Fórmula 1, hein? Vai para onde? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que existe 99% de chance ou mais do Grande Prêmio do Brasil retornar ao Rio de Janeiro a partir de 2021. Bolsonaro declarou em coletiva de imprensa concedida no Palácio do Planalto, junto com o CEO da F1, Chase Carey, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do senador Flávio Bolsonaro, que o Brasil não perderá a Fórmula 1. Apesar da afirmação de Bolsonaro, Carey afirmou que nada está fechado e que a Liberty Media ainda conversa com São Paulo sobre a permanência do GP na capital paulista. E por conta disso, ocorre hoje, no Palácio dos Bandeirantes, uma coletiva de imprensa, junto com o governador de São Paulo, João Dória, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, e adivinha quem? Chase Carey. Pois é, aguarde que virão mais capítulos de mais uma novela disso aí. Aguarde, a gente vem noticiar. E agora é para valer. Foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa América. E os confrontos são Brasil e Paraguai, Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile e Uruguai e Peru. Os jogos começam a ser disputados a partir de quinta-feira. Nessa fase, quem vencer se classifica. Em caso de empate, claro, teremos a prorrogação. E se insistir se permanecer o resultado, a decisão será, claro, nos pênaltis. Boa sorte a todas as seleções. Lembrando que, nas últimas 3 Copas Américas disputadas, em 2, o Brasil foi eliminado pelo Paraguai. E a Copa do Mundo Feminina acabou para o Brasil, mas não para todas. Hoje, Itália, China, Holanda e Japão disputam as 2 últimas vagas para as quartas de final do torneio mundial. Lembrando que as quartas de final vão começar a ser decididas a partir de quinta-feira. Sei que você adora o futebol e tenho certeza que acompanhou com muita emoção também, porque eu acho que foi
Isso se espalhou pelo Brasil inteiro. Que belo exemplo que as nossas meninas, a despeito de todo o pouquíssimo apoio que recebem, foram lá e mostraram uma coisa que a gente quer muito ver na seleção brasileira. Garra, amor à camisa. Isso aí. Eu acompanhei sim, torci bastante e tal, mas eu acho que as meninas chegaram até onde poderia e tem muito caminho pela frente. Uma coisa que eu falo que futebol é resultado, né? Não tem jeito, né? Não tem como, né? Você pode ser o melhor jogador do mundo, o melhor técnico do mundo. Se não tiver resultado, a torcida vai pedir para você sair. Eu vi que as meninas estão preocupadas em lacrar ali, disputas, começar a falar de outras coisas fora do futebol e não focam ali. Precisa focar, né? Mas eu vi o futebol muito bacana, a Debinha, eu sou fã dela, a Bia, apesar de ter entrado depois, mas é jogadora de São José aqui, se eu não me engano, né? Uma delas aí. E a gente, com certeza, é um esporte importante, uma categoria importante, e o Brasil precisa começar a apoiar, né? Não tem a menor principalmente dúvida. as meninas. Eu falo, pô, as meninas precisam começar também a torcer pelas suas colegas lá, né? Lógico. Tem um nome bonito para isso, chama sororidade, né? Sororidade, exato. Então, precisa parar de lacrar e vamos lá torcer para elas darem resultado e comprar os produtos da seleção feminina também, Não porque tem isso dúvida. aumenta patrocínio, né? Começar a se envolver mais. Como a gente faz, né? Lógico. Quem aí não teve só a camisa do time, ou mesmo quando era criança, ganhava no aniversário, e tem bola, e tem não sei o que e tal. As meninas precisam também entrar no mercado. No clima. Nesse mercado. No clima. Não tem dúvida, está de parabéns a nossa seleção feminina. Muito orgulho de vocês terem nos representado dignamente nesse grande evento que é essa Copa do Mundo Feminina de Futebol. Então, de parabéns, claro, e vamos continuar a luta como nos compete a todos os bravos brasileiros que temos no nosso dia a dia. Estamos encerrando aqui o Abre Aspas desta terça-feira, claro, te convidando para amanhã estar aqui com a gente de novo, ao vivo, para mais uma edição. Agliberto, seu complemento aí, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e hoje eu estou com a alma lavada aí com esses meninos da ciência, então eu vou para casa sossegado. Não tenho a menor dúvida. Parabéns a você também como professor e até amanhã com mais um Abre Aspas. Ótima terça-feira para você e não se esqueça, beba bastante água porque a umidade relativa está baixa, tá? Até amanhã.